Então, dando continuidade aqui ao livro, vamos falar do quarto capítulo. O quarto capítulo vai falar sobre a varíola. É um capítulo bem longo, né? Vai ter muita emoção. É um capítulo mais longo que tem do livro. E aqui vocês vão perceber que a Madalena, ela não foi viajar com o Cirilo para cuidar da sua mãe, né? Então sua mãe estava muito doente, ela fica ali para dar aqueles cuidados, né? E na esperança de que Cirilo passasse um ano lá nas Américas e depois voltasse, começasse a arrumar a casa, começasse a plantar as frutas que ela queria. Ela descreveu tudo o que ela precisava, as flores, e Cirilo foi com bastante astúcia para fazer todos os desejos de Madalena, porque aquele amor era um amor lindo, era um amor que estava nascendo ali entre eles com um casamento recém-realizado. Então, a mãe de Margarida, de Madalena, a Margarida, ela vai falecer. E antes dela falecer, ela chama a Madalena e fala assim: Madalena, se você tiver uma filha, você coloca o nome de Alcione. E eu vou te entregar um presente que é um crucifixo de madeira. Sempre que você precisar, você lembra do Mestre Jesus e isso aqui vai ser um símbolo para a tua segurança quando eu partir. E Madalena fica muito emocionada com aquele presente, né? E Madalena, a Margarida falece, né? E depois tem essa filha, coloca o nome de Alcione, só que acontece algo muito complicado na Espanha, que é a varíola. A varíola chega, o pai da Madalena contrai essa varíola, né? Alguns servos ali que estavam junto com eles contrai, né? Alguns morrem, o pai de Madalena também falece, então Madalena começa a se sentir sozinha, porque a mãe faleceu, o pai faleceu, né? E ali ela está naquela busca do Cirilo, que Cirilo não vem, mas ela continua mandando cartas. Só que essas cartas ela entrega para Antero, né? Entregar lá para Cirilo. Cirilo e Antero nunca entrega essas cartas. Ele dá um jeito de desviar essas cartas, né? E Susana pega uma embarcação e vai para as Américas para ir junto dessa família de Cirilo, porque eles eram parentes, né? Ela era prima de Cirilo. E chegando lá, ela diz, ele trama, né, algo, e o seu pai diz assim: Cirilo, já que você está muito sozinho, e a Susana conta, porque a Susana junto com Antero tramaram um crime muito odioso, né, no sentido de que fizeram de conta que a Madalena também faleceu de varíola, porque a Madalena ela contraiu varíola, mas ela não faleceu, e mentiram para Cirilo de que Madalena havia falecido. E para Madalena, mentiram que Cirilo tinha falecido no mar, né, nas embarcações. Então os dois sofreram muito, você vai ver nesse capítulo muito sofrimento dos dois, né? Aquele amor que recém estava começando, que se acabou, mas se acabou por um crime. E Susana vai se aproximar novamente de Cirilo com segundas intenções e leva uma das cartas de Madalena, dizendo que nessa carta Madalena orientava Susana a cuidar do Cirilo até ela não poder cuidar. Então ela entrega essa carta, que era uma carta antiga, com segundas intenções de que Cirilo visse nela alguém para ele ficar próximo com a morte de Madalena, né? E eles tentam unir e Cirilo não queria se unir a Susana porque o único amor dele era Madalena, né? Mas Cirilo guardou Madalena no coração, sabendo que ela havia falecido, e se une com Susana. E ela tem um filho, né? Eles vão ter um filho chamado Beatriz, né? Então é um momento bem difícil, né? Um momento bem difícil. E Madalena também é interessante saber aqui que houve um momento que, quando Madalena ficou sabendo de forma mentirosa, né, ardilosa, que Cirilo havia falecido no mar, ela tenta se matar. Mas no momento que ela vai beber um líquido lá, o bebê chora, que Alcione chora, e ela lembra dos deveres maternais. Ela pega Alcione no colo e Alcione faz assim com as mãozinhas, como se estivesse falando: mamãe, fique que eu preciso da sua ajuda. Madalena envolve essa criança e diz que nunca mais ia tentar cometer aquele momento, né, complicado da vida. E cai esse momento, aquele crucifixo que havia ganhado da mãe. E aí Madalena se fortalece para criar essa filha, mesmo sabendo que o pai havia falecido, a mãe havia falecido e o Cirilo, que era seu amor, também havia falecido. Então Madalena iria continuar a vida para cuidar da sua filha Alcione, né? E no quinto capítulo,
que depois desse capítulo bem comprido, vai vir o 5º capítulo, que ele é um capítulo que vai falar sobre muitas mudanças, porque vai falar sobre a doce infância de Alcione, né? A infância toda de Alcione, né? Vai também mostrar tudo que Madalena faz para cuidar dessa filha, né? E Antero se aproveita desse momento, né? Começa a fazer de tudo para falar para Madalena que vai proteger ela, que vai cuidar dela agora que Cirilo está supostamente morto. Mas Antero tinha outras intenções, queria ficar junto com Madalena. E Madalena foi bem ríspida com Antero, falou assim: Antero, o único amor da minha vida foi Cirilo e eu não vou mais casar com ninguém. Antero fica muito colerizado e ele vai buscar o quê? As coisas ilícitas, né? As bebidas, os jogos, vai começar a gastar dinheiro e vai acontecer que o proprietário das terras onde eles estavam vivendo ali fica de olho em Antero, porque ele está começando a fazer coisas erradas e de forma criminosa eles matam Antero, né? O proprietário das terras, né, mata Antero. Então, e ele foi muito bem advertido, né? Mas mesmo assim, ele estava triste porque Madalena não queria ficar com ele e ele morre, né? E o que acontece é que nesse momento Madalena conhece o Padre Damiano, que aqui é o momento que a gente conhece o Padre Damiano, que é a encarnação de Emmanuel, uma das encarnações de Emmanuel, e o Padre Damiano vai aproveitar e vai ter uma relação muito de amizade, de carinho, de amor com Madalena. Padre Damiano vai ajudar muito a Madalena nesse momento e vai ajudar para que o Santo Ofício não tire as terras da Madalena nesse momento desse tal crime de Antero. E vai conseguir fazer com que Madalena fique ali, ela começa a plantar, cuidar de uma horta e consegue cuidar da sua filhinha Alcione, né? E ela conhece uma serva nesse lugar, né? Ela vai conhecer uma serva chamada Dolores que vai muito ajudar ela a plantar e trazer o sustento para dentro do lar, né? Então você vai perceber aqui a pureza de coração da Alcione, né? A evolução dela, onde ela ressignifica toda a dor da perda da mãe, da perda do pai, da perda do marido, que é o Cirilo precocemente, para cuidar e para dar continuidade na vida. E você vai conhecer muitas passagens do Evangelho através de Alcione, porque ela veio desse planeta angelical, né? E ela era muito especial, tinha muitos conhecimentos. Depois nós vamos ver o capítulo 6º, que vai ser o capítulo chamado Novos Rumos, que aqui começa mostrando Antero, porque vocês viram que Antero foi morto, Antero lá no plano espiritual, e ele descobre, quando ele chega lá, ele descobre que ele fez muita maldade, que ele não seguiu a missão dele, né? E que ele praticou um crime feio, terrível com Madalena. E nesse momento a mãe da Madalena, Margarida, que já estava morta, chega perto de Antero e fala assim: Antero, você tem muitas lutas, você pode renovar tudo o que você fez através de novas existências, novas lutas. E Antero começa a ser tocado no fundo do coração e aceita essa nova proposta que Jesus dá para ele para retornar na mesma existência de Alcione para reparar esse erro. E é aí que ele pede para voltar. E ele vai voltar como o filhinho da Dolores. Lembra Dolores, a serva de Alcione? Então ele vai voltar. Mas Margarida lembra ele: agora você não vai mais voltar aquele moço bonito que você era, cheio de posses. Você vai voltar um moço menos, com umas deficiências, ele não ia ter alguns dos dedos, ia nascer com pouca beleza natural, para ele reparar aqueles danos junto a Madalena, né? Então nós vamos no capítulo 7 conhecer um caminho de luta, aonde Cirilo, ele está lá na América, né? Lembra daquela viagem? Então o Cirilo, ele chega lá na América e fica sabendo que a esposa dele faleceu de varíola pela Susana. Cirilo se enlaça, né? Então com a Susana, tem uma filhinha chamada Beatriz, e vamos ver aqui o papel da Susana oportunista, se aproveitando de Cirilo, né? Se aproveitando de toda aquela dor de Cirilo, tentando invadir aquela paixão desenfreada que ela tem, não pensando no outro, pensando só em si mesma, né?
Então, você vai conhecer essa situação da Susana bem forte, enquanto que lá nas chacras de Ávila, na Espanha, nasce o Antero, que agora vai ser o menininho, que é o Rob. Mas ele nasce deficiente, como eu já havia comentado. E vai acontecer o quê? Que nessas terras de Estigarribas, o Dom Alfonso não aceita, não permite a existência de nenhum aleijado. Vai acontecer que essa serva tem que doar essa criança. Ela doa para quem? Para Madalena, né? Então Madalena aceita essa criança, cuida dessa criança do Rob. Então Madalena já está exercendo a missão dela com maternal, né? Cuidando de Alcione pequenininha e agora o Rob pequenininho, que era o próprio Antero, que confabulou com Susana o crime para separar o casal. Veja como a vida vem e traz todos esses enlaces, tudo para a nossa evolução e aprendizado. E agora nós vamos partir para a segunda parte do livro, né? E aqui no capítulo 1 da segunda parte do livro, a gente vai conhecer a reencarnação de Pólux. Quem que é esse Pólux, né? Que lá no capítulo 1 se apresenta. Quem é? É o amor de Alcione, que ele vai vir como o Padre Carlos, que é o sobrinho do Padre Damiano. É o sobrinho do Padre Damiano. Então, o Padre Carlos, que é o sobrinho do Padre Damiano, ele não gosta muito da Batina, mas ao reconhecer Madalena, ele se apaixona. Ele se apaixona por Madalena e ele fica assim bem triste por estar com a Batina. Ele reconhece a Alcione e se apaixona por ela, mas ele tinha uma missão, que era a missão eclesiástica, e ele queria largar a Batina para ficar com a Alcione. Então a gente vai ver um momento lindo no livro, que é a página 214, que eu vou ler para vocês, que Alcione diz assim: "Devairas, Carlos?", perguntou com angustiosa inflexão, porque Carlos perguntou: "Você não gosta de mim?" E Alcione diz: "Devairas, Carlos? Admites minha amorosa dedicação, estraçalhando os programas do Cristo?" Alcione, com toda a sua excelsa luz, ela já entendia a missão do Padre Carlos, que era a missão de evangelizar, e aquele amor que eles tinham não era para aquele momento, era para a vida espiritual. Ela disse assim: "Deus conhece minhas vigílias em preces fervorosas. Desde que nos vimos pela primeira vez, diluo as minhas aspirações mais antigas em lágrimas dolorosas." Então, como Alcione já estava mais evoluída, ela sabia que por mais que o amor dela pulsava pelo Padre Carlos, naquele momento ela tinha que servir a Jesus, né? Só que o Padre Carlos não conseguia ter essa evolução de Alcione. Então, o que aconteceu? Que ele ficou muito colerizado, muito nervoso, e ele achava que Alcione não gostava dela. Então, Alcione, toda com aquele amor, foi explicando, né, que por mais que ela amava no fundo do coração, ela tinha a missão filial, né, de ajudar a mãe Madalena com o filhinho, com o irmãozinho Rob, naquele momento.